Deus, ele não nega nada a ninguém. Ele é o que não deixa faltar nada, né, Bem? Então, eu sempre acreditei nisso. Venho de uma família cristã, né? De uma família, assim, com base cristã muito forte, com muitas coisas complexas, mas com esse lado cristão muito forte. E com a veia, assim, muito forte também empreendedora do meu pai, né? Meu pai era, assim, como a gente fala aqui no Ceará, um vivedor, né? Desenrolado. Desenrolado e comerciante, vendedor. Então, eu peguei muito, assim, esse lado dele. E, claro, com as oportunidades que... Não é as oportunidades que eu tive, mas que eu também criei, né? Porque com 13 anos eu comecei a estudar italiano sozinha. Da onde é que veio essa Da música. essa vontade? Eu comecei a ouvir as primeiras músicas italianas e aí eu achei aquilo tão bonito, né? E aí eu falei, eu vou aprender isso aqui. E comecei a estudar sozinha. Então, assim, na verdade, as oportunidades, muitas eu tive que criar do zero. E eu percebo, Dani, assim, falando um pouco da minha trajetória também, às vezes as coisas vão acontecendo e se encaixam perfeitamente para a oportunidade que aparece, né? Porque, tipo, tu aprendeu italiano por conta da música, mas aí tu vai contar mais na frente que muitas oportunidades apareceram por saber o italiano. Por saber italiano, com certeza. E não foi com essa intenção que tu aprendeu italiano, né? Não, eu não tinha contato com o mundo, né? Eu venho de uma comunidade, assim, ali na Messejana, onde sem falar de idade, mas assim, naquele tempo... Ela tá... Alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Alguns aninhos atrás, né? Não tinha nada, né? Para mim poder ir para a escola, eu tinha que caminhar 7 quarteirões para poder pegar o ônibus. Então, onde eu vivia, quando eu tinha aquela idade ali, 10, 8 anos, era só uma vila. O resto era mato, né? Não tinha nada. Não tinha muita... Então, já o rádio, pra gente, não tinha televisão. Naquela condição, a gente não tinha televisão. Então, a única coisa que a gente tinha acesso era o rádio. E eu lembro que... não é que não existia televisão, né? A gente que não tinha. A comunidade ali, muito humilde, que não tinha televisão. A gente não tinha acesso. Então, a única coisa que a gente tinha acesso era o rádio. O rádio. A gente fica imaginando, né? O mundo de hoje da tecnologia que a gente vive parece surreal, né? Você viver sem uma televisão, sem um celular, né? Eu peguei a época que não tinha ainda celular do jeito que é hoje, né? E hoje a gente meio que não consegue imaginar como é a vida sem o celular. E aí imagine sem a televisão, né? Isso é muito do viajar, né? Hoje meu sobrinho chegou para mim, que ele tá programando uma viagem, ele falou assim, como é que eu faço? É difícil, tia, viajar na Europa? E eu falei, mas se eu viajei na época que era o mapa, que a gente tirava o mapa, com o mapa dentro. aí a rua C com a rua D cruzava com a rua tal e a rua era aqui, né? Eu nem lembro muito bem como era que a gente encontrava as ruas no mapa. Então, assim, não existia smartphone. Não, hoje tá fácil demais. Hoje aprender uma língua, assim, para mim, aprender o idioma... Eu não tenho tempo hoje para estudar outros idiomas, né? Mas se eu tivesse, sei lá, 20 anos e tivesse que aprender um novo idioma e não tivesse na jornada que eu estou hoje, né? Porque a minha jornada hoje de empresária requer outras demandas. Não tem como dedicar tempo para isso, né? Não é assim, prioridade. Mas né? Se eu fosse um jovem e imaginasse de estudar, vamos dar um exemplo, inglês, com a tecnologia e os meios que existem hoje... É tão engraçado que quando eu estudava italiano, para mim, como eu estudava sozinha... Cafézinho chegando aí, né? Não sei se vocês lembram... Que é adoçante, açúcar, sem açúcar? Não, pode ser sem açúcar. Sem açúcar obrigada. mesmo? Perfeito. Obrigado. Eu quero. O café italiano é diferente, viu? O café não é italiano não, mas... Obrigado. Traz só uma caneta para mim, Milena, por favor. Esse é muito bom. Desculpa, Tito. Quando eu estudava italiano, não existia nada do que existe hoje, né? Essa tecnologia. Como é que tu estudava italiano naquela época? Vou explicar. Eu pegava um dicionário, eu saía da Messejana. É muito interessante a história. Eu me formei como eu poderia ter livros e aí eu fui pro centro, né? No centro não existia essa livraria. Centro de Fortaleza, né? O centro de Fortaleza não existia livrarias para livros internacionais, porque naquela época se considerava dicionários, gramáticas, como se fossem livros internacionais. Então, a única livraria que trabalhava era a Livraria Cultura na Avenida Dom Luiz. Entendi. Só tinha lá? Só tinha lá. E aí eu comprei as gramáticas, né? E comprei o dicionário. E tinha que procurar palavra por palavra. Isso tu tinha quantos anos? 13. Com 13 anos ela foi para Dom Luiz comprar um dicionário italiano para aprender italiano.
que é que me chama a atenção dessa história, né, Marcos? Assim, eu acho que para ela já é natural porque ela está contando a história dela, então isso não impacta. Mas para mim, olhando de fora, quando um dos pontos que me chama a atenção disso, porque fala muito sobre o mindset, fala muito sobre o comportamento. Né? Total. A gente Com 13 anos, tomar uma decisão dessa não é uma pessoa, podemos dizer, não é o comum, né? Não. E assim, a gente está falando um pouquinho sobre tecnologia, o meio analógico, né? A gente não pode visualizar que a tecnologia ela vem só para o bem, né? Ela é uma ferramenta. Tem coisas que essa ferramenta, por vezes, se mal utilizada, ela também não vai trazer o bem, né? Total. Eu falo isso porque dessa experiência que você está falando, essa experiência analógica vai falar um pouquinho das experiências que ela vai falar e de onde ela está hoje. Entendi. Então, o analógico, quando bem utilizado, ele conta uma boa história. Total. Que é basicamente o que a gente vai visualizar aqui. Mas tem mais coisas aí nessa história ainda do aprender italiano.